não têm condições de fazer e não querem. A grande distinção que faço, admitindo a hipótese de se autorizar o Ministério Público a investigar, com mudança legislativa, vamos deixá-los em pé de igualdade com a Polícia Judiciária. Tem que investigar tudo, sob pena de prevaricação. Não, isto não. A tese é outra. É uma investigação complementar. Porque essa investigação geral, que se não ocorrer, leva à prevaricação, essa é da Polícia Judiciária. Essa eles não querem. Eles querem a investigação seletiva. E dizem isso. Não é para investigar tudo, não. Nós nem temos condições de investigar tudo. Mas algumas coisas nós precisamos fazer. Ontem no debate eu ouvi isso. Por exemplo, quando um policial estiver sendo investigado e a Corregedoria não tem este papel? Ah, mas aí interna corporis. Diga o Ministério Público, se tiver que investigar um integrante do Ministério Público, a sua Corregedoria também é interna corporis. E esta ideia de que o Ministério Público está acima dos outros integrantes da família forense, digamos assim, aliás, isso eu aprendi com meu pai. Quando ingressei na advocacia, vi diariamente meu pai no foro confraternizando-se com o funcionário, com o juiz, com o promotor, com a autoridade policial, num respeito mútuo, numa lealdade onde cada um cumprindo o seu papel, construir uma justiça tão sonhada por todos nós. Não há nenhum de nós que vá para uma carreira jurídica ou para uma atividade dessa se não tiver dentro de si uma vontade, uma sede de justiça. Se não para no caminho, desiste da faculdade. É preciso ter alguma coisa a mais dentro de si que nos chama para fazer isso. Então esse conceito, não de adversidade absoluta e pessoal, mas esse conceito de família forense, todos construindo, cada um cumprindo o seu papel, esse ideal de justiça tão sonhado, isso não existe mais. Parece que há uma pregação de que as outras carreiras jurídicas, a base lá na faculdade, estamos todos juntos, mas a partir do momento da opção, nos tornamos adversários, e para alguns, inimigos. E é dentro deste palco é que se travou esse debate sobre os poderes de investigação do Ministério Público. Estes inexistentes poderes, que passaram a ser exercidos a fórceps, que por certa parcimônia de toda a sociedade, eles estão aí, regulamentados interna corporis, e que agora ganham relevo nesse debate nacional, porque houve uma reação a dizer que eles foram além de sua competência. A construção, portanto, desta campanha tem muitos argumentos. Cada hora busca-se um, mas nenhum deles tem sustentação para levar a efeito uma mudança tão radical que possa subverter a ordem constitucional. Era essa a contribuição que eu gostaria de trazer nesta oportunidade. A contribuição técnica todos darão, mas eu quero fazer um apelo aqui. Estamos em campanha. Da mesma maneira que eles estão, nós estamos em campanha. Eu quero instar a todos que assim pensem a se manifestar, a conversar com o motorista de praça, com a dona de casa, com o jornalista e dizer, não é isso não. Porque este carimbo de que quem é a favor da PEC, quem é a favor de só a polícia investigar, está na lei, é a favor da impunidade.
é a favor da corrupção. Eu defendo a PEC e não sou a favor da impunidade, como a OAB também não é, como nenhum dos que defendem também não são. Não somos a favor da corrupção, ao contrário, todos estamos irmanados no mesmo ideal de superar e enfrentar todas essas mazelas que existem no país. Mas para fazer isso precisamos fazê-lo dentro da lei, respeitando a lei, respeitando as garantias individuais, sob pena de construir uma justiça que não se sustenta diante das nulidades que se apresentarão e que não darão condições dessa justiça e das punições necessárias se cristalizar. Por tudo isso é que eu insisto nesse ponto. Vamos mais, vamos falar ao povo, vamos falar a todos os veículos, vamos debater, mas não vamos nos silenciar, acreditando que os espaços internos, o debate interno, possa ser suficiente para manter uma tendência no Congresso de aprovação desta emenda. Porque o Congresso, ele muda o seu curso na decisão de um projeto na medida em que a opinião pública se mobiliza. E nós estamos vendo o Ministério Público mobilizando a opinião pública baseado em premissas falaciosas, extraindo conclusões que não são verdadeiras, mas colocando a polícia, a advocacia e agora a magistratura, o presidente do tribunal veio aqui. O presidente do tribunal é a favor da PEC 37. Falou em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo. E agora? O delegado, quando fala da PEC, ele está defendendo a PEC da impunidade. E põe-se uma aura de suspeição sobre o delegado. O advogado, quando o faz, põe essa aura de suspeição sobre o advogado. Está defendendo a impunidade. Agora é o juiz, é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Coloca-se também uma aura de suspeição sobre ele. Será que isso é razoável? Evidente que não, não é correto, não é certo, não é justo. E ontem, para encerrar, eu vi a manifestação do nosso governador do Estado. O governador Geraldo Alckmin disse que é contra a PEC 37, porque ele é a favor do Ministério Público e é a favor da investigação do Ministério Público. A favor do Ministério Público todos nós somos. A favor de um Ministério Público forte, atuante, autônomo, independente, que exerça o que a lei lhe confere nos limites da lei, todos nós somos. Só não somos a favor de uma ilegalidade que está se cristalizando em nossa sociedade. De modo que o governador, médico que é, bom médico, precisa ser melhor orientado no que diz respeito à sua manifestação no plano jurídico, porque quanto a isto cometeu um equívoco imenso. Se o governador do Estado, com toda a assessoria que dispõe, foi levado pelo canto da sereia, o mal assessorado, imaginem os senhores e senhoras, o cidadão comum. Parem por aí e digam que são a favor da PEC 37, que quem tem que investigar é a polícia. Imediatamente haverá reação a dizer: como? É absurdo. É campanha. E precisamos reverter isso. Não só para que tenhamos a opinião, à luz da lei, da dona de casa, do motorista de praça e dos demais, mas porque isso reflete diretamente na decisão que o Congresso haverá de tomar sobre essa emenda constitucional. Por tudo isso, mais uma vez, doutor, quero agradecer a oportunidade de estar nessa mesa, de estar nesta casa, de estar nessa instituição que tanto respeito, ao lado de alguns amigos queridos, especialmente ao lado do meu querido amigo, irmão, sempre o presidente, José Roberto Patorto, que agora vai nos brindar, agora sim,
com a sua cultura e com os fundamentos jurídicos necessários para estarmos juntos, ombreados nessa trincheira de defesa da nossa Constituição, da legalidade e de um Brasil melhor. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao segundo painel, eu passo a ler o breve currículo, ou melhor dizendo, o currículo resumido do professor Dr. José Roberto Patóquio, e que está natural de São Paulo, já está na advocacia há quase 5 décadas, atua na advocacia criminal, foi deputado federal por São Paulo, ex-membro ou membro do Conselho Jurídico da Fiesp, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, vice-presidente e presidente da OAB São Paulo, no período de 86 a 88, conselheiro federal da OAB Nacional, presidente da OAB Nacional. No seu mandato como presidente nacional da OAB foi aprovado, promulgado a lei que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu inúmeros prêmios e condecorações, medalhas de reconhecimento pela sua atuação como advogado, principais obras publicadas, autor de diversos artigos na Folha de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, coautor do livro Reflexões sobre a Pena de Morte, da editora Cortez, e também diversos artigos técnicos publicados na Revista dos Tribunais. Considerado pelo DIAP um dos 100 congressistas mais influentes do Congresso Nacional nos anos seguidos, de 99, 2000, 2001 e 2002, com uma menção honrosa por nunca ter faltado a uma sessão da Câmara dos Deputados durante os 4 anos que exerceu o mandato. Dr. José Roberto, por favor, a palavra é sua. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, Dr. Roberto Troncon, digníssimo superintendente da Polícia Federal no nosso Estado, sejam de agradecimento as minhas primeiras palavras pela oportunidade e pelo privilégio de aqui estar para intercambiar algumas ideias acerca deste momentoso tema que é a proposta de emenda constitucional número 37 de 2011. É de fato para mim um privilégio aqui vir e poder falar a esta seleta plateia composta por membros da nossa gloriosa Polícia Federal brasileira, sobretudo desta Polícia Federal que atua em São Paulo, talvez a unidade da federação mais complexa em termos de controle de criminalidade e apuração de ilícitos penais. Então, ao tempo em que reconheço, como membro desta coletividade, a excelência do trabalho feito por esta instituição que Vossa Excelência comanda com operosidade e com sabedoria, quero também agradecer esta oportunidade e esta subida longa de vir aqui falar para todos os senhores. Eminente professor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, companheiro de tantas lutas, irmanados que estivemos em tantas trincheiras libertárias pela prevalência da ordem jurídica, sobretudo da ordem constitucional no nosso país, é também uma honraria inexcedível estar nesta mesa e suceder as candentes, vibrantes e penetrantes palavras de Vossa Excelência, dono que é de uma retórica e de uma oratória ímpares, que não só levam as palavras aos que o ouvem, mas leva, sobretudo, a imagem que entra pela retina e convence no íntimo cada um dos que o estão escutando. Minhas senhoras, meus senhores, convém que iniciemos pelo começo.
qual é a razão de existir, qual a ratio essendi desta proposta de emenda constitucional número 37 de 2011? Por que ela foi proposta por uma pleiade de deputados da nossa Câmara Baixa? E para que se proponha uma proposta, para que se faça uma proposta de emenda constitucional, são necessárias assinaturas que excedam o número de 171 parlamentares. Por que é que quase 200 ou mais de 200 parlamentares brasileiros, com mandato na Câmara dos Deputados do nosso país, resolveram subscrever esta proposta de emenda constitucional, inicialmente impulsionada por um único parlamentar, qual seja o deputado Lourival Mendes, do Estado do Maranhão, representando o povo do Maranhão. Vamos fazer uma abordagem etiológica, conferindo as origens da necessidade que veio ditar a existência desta proposta de alteração da nossa Constituição. Mas, antes de tudo, vamos ontologicamente verificar o que é que contém esta proposta de emenda constitucional. É uma proposta longa, com dezenas de artigos, centenas de incisos, multiplicidade de parágrafos, incontáveis alíneas. Não. É uma proposta de emenda constitucional muito singela, muito simples, muito sintética. Esta proposta de emenda constitucional acrescenta ao artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil um único parágrafo, um só. É o parágrafo 10, cuja redação é a seguinte: a apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua promulgação. Simples assim. Um único parágrafo. Quem diria que um único parágrafo pudesse levantar tamanha celeuma e agitar a consciência jurídica de todo o país e se tornar até em objeto de uma campanha falaciosa, como pontuou com muita propriedade e sabedoria o Luiz Flávio Borges Durso, ainda há pouco aqui para nós todos. Por que razão? Nada existe sem que haja uma causa. Diz aí a filosofia e, sobretudo, a epistemologia, quando se debruça sobre os fenômenos ocorrentes no corpo social. Seria mesmo desnecessária esta emenda constitucional? Ela introduz um parágrafo no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Mas a nossa Constituição Federal, em seu artigo 144, é obscura, é ininteligível, ela suscita, pela forma com que foi redigido este artigo, ele suscita alguma dúvida interpretativa. Eu quero examinar, juntamente com os senhores, para que cada um de nós façamos o juízo próprio acerca deste assunto. Dispõe o artigo 144 da nossa Constituição, que se insere no capítulo 3º, que trata da segurança pública. Vejam, senhores, que topologicamente esse dispositivo está inserido no capítulo que versa sobre a segurança pública no nosso país. Dispõe, então, é a dicção do artigo 144, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí discrimina a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado pela carreira, destina-se a, logo no inciso 1º,
apurar infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Alguma dúvida suscita esse dispositivo legal no que respeita, tocante à competência da Polícia Federal para apurar estas infrações penais a que acabei de me referir? A Polícia Federal compete apurar infrações penais contra a ordem política e social. Nenhuma dúvida. Não há questionamento possível da interpretação gramatical deste texto, da singela leitura do texto. Está dito aqui com todas as letras. Como dizia Ulisses Guimarães, pelo livrinho, que a Polícia Federal compete a apuração dessas infrações penais. E, de igual forma, lá no parágrafo 4, está disposto: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Os militares têm um regime próprio. Alguma dúvida de que as polícias civis competem à apuração das infrações penais, ressalvada a competência da União? Bom, se não há nenhuma dúvida acerca disso, que no Brasil compete à Polícia Judiciária da União e Estadual apurar as infrações penais, qual a razão de ser desta proposta de emenda constitucional? Que, na verdade, e em síntese, repete o que já está no artigo 144. Releio a proposta de emenda constitucional 37. A apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste artigo incumbem privativamente as polícias federal e civis dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Há alguma inovação? Nenhuma. Mas então, que situação jurídica embaraçosa, incompreensível é esta, em que estamos enredados, todos nós, os brasileiros, e que nós estamos aqui, feito o conselheiro Acácio, dizendo o óbvio. Um truísmo jurídico, uma repetição do que já está muito claro. E será que nós temos que voltar 2, 3, 4 mil anos atrás para aprender com os romanos que in claris cessat interpretatio? Ou seja, em face de um texto claro não há interpretação, é o que ali está positivado, com todas as letras. Ou será que se pretende criar o que eu vou batizar de oxímoro jurídico? Oxímoro, os senhores sabem, é um termo que expressa uma coisa impossível. Por exemplo, gelo quente ou água fervendo gelada. Isso é um oxímoro. Mas se a nossa Constituição disse que compete às polícias judiciárias a apuração das infrações penais, dizer que a apuração das infrações penais compete a outra instituição é um oxímoro. Ou, em termos jurídicos, é uma perfeita e acabada inconstitucionalidade, porque contraria o ordenamento contido no artigo 144 da Constituição. Feita esta introdução, eu quero retomar o eixo do raciocínio para continuar se indicando, ou, como a casa sugere um glossário próprio, investigando, por que razão, então, sendo tudo tão claro, nós estamos vivendo a necessidade de reafirmar que, no Brasil, a apuração das infrações penais compete à Polícia Judiciária. Senhores, todos nós sabemos que a história remota da humanidade, ela pressupõe um eterno conflito entre a civilização e a barbárie, entre a ordem e o caos.
Se nós regressarmos, nós vamos encontrar isso lá no Velho Testamento. No início era o caos. Depois, a racionalidade humana, estimulada pela vocação gregária do homem, foi elaborando um sistema de ordenamento que possibilitasse o convívio social e a preservação dos bens e interesses caros a toda a coletividade. E aí, então, a humanidade foi, através da história, se organizando um sistema de disciplina para a convivência em grupo, os clãs, não é? Um sistema de autoridades para, digamos assim, administrar a observância dessas regras que possibilitavam o convívio em sociedade desse grupo gregário, e até nós evoluirmos para a edificação, fruto da racionalidade humana, do Estado. Do Estado organizado. Eu não vou fazer aqui esta anamnese no seu aspecto analítico, nós ficaríamos aqui uma semana, mas o fato é que num determinado momento, na antiguidade clássica, veio um filósofo grego, e disse o seguinte: olha, o poder tem uma vocação diabólica. Não é aquela que o Lord Acton falou muito mais tarde, que o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma outra vocação do poder, igualmente diabólica. O poder é insaciável, é voraz. Ele tende à hipertrofia. Quanto mais poder se tem, mais poder se quer. Ele desliza para a acromegalia, para a hiperplasia, para a multiplicação deste apetite, deste desejo de mando cada vez maior, crescente. Então é preciso, isso é o grego falando, não sou eu, hein? Nem tem nada a ver com a atualidade que nós estamos tratando. Bom, então é preciso que se limitem as coisas. Então vamos estabelecer, para a autoridade do Estado, que nós já construímos, nós vamos estabelecer um sistema em que o poder de mando, a soberania, seja dividida em vários segmentos, e que, de tal sorte que um controle o outro e impossibilite este crescimento hipertrófico de qualquer um deles. E aí está, então, embrionariamente, construída a noção da tripartição dos poderes: poder executivo, legislativo, poder judiciário, que concepção embrionária essa que foi retomada lá no iluminismo francês, com as ideias de Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu e de La Brède, que escreveu L'Esprit des Lois, o livro O Espírito das Leis, onde, digamos assim, ele dá roupagens e configurações sociopolíticas a estas ideias, até nos legar, nos dias de hoje, essas concepções de poder executivo, legislativo e judiciário, cada qual com a sua atribuição. A atribuição de cada qual fixada no maior documento jurídico da nacionalidade, que é a Constituição. Não é? Então, eu já quero fazer aqui uma profilaxia àquele argumento que alguns membros do Ministério Público têm deduzido, no sentido de que, na verdade, os poderes de investigação não são exclusivos, porque há outras entidades que podem investigar. Na verdade, nenhum poder exercido por nenhum dos três ramos da soberania, dos poderes da República, está circunscrito em compartimento hermético. Não, de fato é verdade. De fato, isso é verdade, mas nada tem a ver com o tema que nós estamos discutindo. Por exemplo, o poder legislativo no nosso país, ele só tem como atribuição a função legiferante, ou seja, de fazer leis, ao lado da função fiscalizatória e de accountability, de controle, do poder executivo. São essas as três funções principais previstas para o Parlamento na nossa Constituição? Não. Acreditem os senhores, o poder legislativo julga. Julga sim. Nos crimes de responsabilidade, por exemplo,
Quem julga o presidente da República, quem julga os ministros do Supremo Tribunal é o Senado Federal. No caso do impeachment, o Senado Federal presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, é o que diz a nossa Constituição. Esta é uma atividade de jurisdição anômala do Poder Legislativo. E o Poder Executivo, ele só executa os programas de governo, ele administra as contas, ele superintende os investimentos, ou ele legisla também? Legislar é tarefa do Legislativo. Pois, senhores, não é que o Poder Executivo também legisla? E o faz abusivamente. Quando derrama sobre o Congresso Nacional incontáveis medidas provisórias desnecessárias e incabíveis e que não se revestem dos pré-requisitos, dos pressupostos de urgência e de relevância. Usa a medida provisória para legislar sobre inquilinato. Em certos momentos, me perdoei o exemplo, ou a utilização da figura metafórica. Não é? E o poder legislativo e o poder judiciário de seu turno legisla. O poder judiciário tem competência para a iniciativa das suas leis de organização, tem competência para organizar os seus regimentos internos e tal. Bom, mas todas essas atividades que não são próprias de cada um dos poderes e são típicas do outro poder, são exceções. E as exceções estão cumpridamente previstas na Constituição. Não há competências implícitas da Constituição. Em se tratando de competência de poderes que tem na contraface direitos da coletividade, direitos da cidadania, não há competências implícitas. Então essa história aí, e aí está a minha defesa profilática, essa história de poderes implícitos, me perdoe, em matéria de interpretação de direito constitucional, em matéria de definir competências distribuídas pelo poder constituinte originário, aqui não. Vou usar o latinório de novo. Ubi legis voluit dixit, ubi noluit taquit. Onde a lei quis, ela disse. Onde ela não quis, ela não disse. Ela não falou, ela se omitiu. Então nós temos que nos guiar, se quisermos ser dignos de sermos conceituados como uma democracia, como um Estado democrático de direito, nós temos que nos guiar pelo que está na ordem constitucional, onde cada um pode o que a Constituição diz. E não existe essa historinha de quem pode o mais, pode o menos, quem pode o menos, pode o mais. Pode só o que a lei diz, o que a Constituição diz, nem mais e nem menos. E a Constituição diz que as investigações criminais, em regra, e fora as exceções que ela mesma contempla, cabe à Polícia Judiciária da União e às polícias estaduais, Polícia Civil. Tá? Sendo essa situação tão clara e existindo no Brasil um sistema de controle de inconstitucionalidades concentrado e difuso ao mesmo tempo, incumbindo ao Supremo Tribunal Federal fulminar os atos normativos que colidem ou que violam a Constituição, por que razão nós estamos aqui a discutir esse tema? Se qualquer investigação, fora as exceções contempladas na Constituição, as CPIs, etc., e tal, são exceções contempladas na Constituição. Se tudo está tão claro, se a investigação sobre infrações penais compete às polícias, por que razão nós nos encontramos nessa situação tão embaraçosa e incompreensível? Bem, é que o poder quer se autoalimentar e quer se tornar cada vez maior. O Ministério Público recebeu um sem número de atribuições por esta Constituição, que a mim me parece que, a despeito do esforço hercúleo e do trabalho ingente dos seus membros, ele não consegue dar vazão, ele não consegue ultimar
Tal é o espectro de atribuições que ele tem nesta Carta Constitucional. Nós instituímos o sistema acusatório puro. A titularidade de todas as ações penais públicas é do Ministério Público. Ação civil pública é do Ministério Público. Promover inquérito civil. E quando a Constituição quis que o Ministério Público conduzisse inquérito, disse aqui, pode conduzir o inquérito civil. Tutela em concreto dos direitos difusos. Proteção ambiental. Olha, uma gama infinita, inabraçável, inabrangível de atribuições, não é? Com os parcos recursos materiais e humanos que o Ministério Público tem, como de resto quase todas as instituições têm aqui no nosso país. E pretender que ele substitua a Polícia Judiciária nas investigações das infrações penais, em acúmulo com todas essas outras atribuições, é isto racional? É isto factível? Haverá benefício para a coletividade se isto pudesse ocorrer? Benefícios ocorreriam para a sociedade? Eis aí uma pergunta que cada um de nós tem que buscar responder, desdobrando o exercício do campo teórico para o campo empírico. Bem, o fato é que, em decorrência de todas essas atribuições, o Ministério Público resolveu também assenhorear-se da competência de apurar infrações penais. Começou timidamente, não é? A Constituição é de 88, a lei complementar é de 93, e lá em 2004 houve um gesto mais atrevido. Atrevido que eu digo é de enfrentar a Constituição. Reporto-me a resolução número 77, de 14 de setembro de 2004, que regulamenta o artigo 8º da Lei Complementar 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, de 20 de maio de 93, disciplinando, no âmbito do Ministério Público Federal, instauração e tramitação de procedimento